Pai, aqui está a vida do teu filho e eu lhe peço que o Senhor esteja usando ele agora, neste momento, aquilo que o Senhor já ministrou a ele, que ele venha passar, Senhor Deus, dirigido realmente por ti, que não venha nada dele, nada do homem, mas que seja somente o teu Santo Espírito falando. No nome de Jesus, amém. Obrigado. Bom dia, igreja, graça e paz, amém? Bom vê-los. Irmãos, quando a gente vai falar do evangelho para alguém, a gente sempre tem uma verdade, né, a dizer. E a verdade, normalmente, das boas notícias, começa sempre com uma péssima notícia, né? Você tem que dar uma péssima notícia da pessoa sobre ela, sobre a natureza dela, sobre o destino dela, para depois você dizer do quão grande é o amor desse Deus a respeito de quem ela é. A despeito de quem ela é, falar, olha, apesar de tudo isso, Deus ainda pode, se você se arrepender, se você confessar, se você deixar. E é interessante que esse Deus de amor que nos convida a andar com Ele nos convida, mas Ele não nos transforma completamente ainda, porque estamos numa fase de transformação. Um dia chegaremos à glorificação, mas ainda estamos na transformação. E Ele nos ama, apesar dos nossos pecados aí. E continuamos em direção ao céu com alguns erros. E Deus, por esse meio dele, desse grande amor dele, Ele quer nos lavar e nos fazer entender quais são os erros, para que venhamos nos arrepender e melhorar, para a honra e glória do próprio nome dele. E nesse sentido, não tem como, irmãos, vocês vão sair ganhando, de carona, mas vão. E o propósito é honrar e glorificar a Deus. E ainda, hoje eu vou falar um pouco mais sobre algo que temos que lavar nas nossas vidas, que tem deixado de lado aí por muitos, que é a tal da mentira. E aí eu quero falar algumas verdades da mentira, como ela se manifesta na nossa vida e ela passa, e às vezes o pessoal nem lembra de pedir perdão para Deus, e nem se atém aí que tem errado. O próprio Hitler adotou a mentira, e ele declarou claramente que precisava da mentira. Disse assim, abre aspas, na grande mentira sempre há uma certa força de credibilidade. Adivinha como o diabo usa isso? Eu concordo com Hitler. Concordo. O diabo é o grande enganador. E ele continua. Porque as grandes massas de uma nação são sempre corrompidas mais facilmente na camada mais profunda de sua natureza emocional do que consciente ou voluntariamente. Assim, na simplicidade primitiva de suas mentes, elas são vítimas mais fáceis da grande mentira do que da pequena, uma vez que elas mesmas geralmente contam pequenas mentiras de pequenas formas, mas ficariam envergonhadas se usassem aí de falsidades em grande escala. Nunca passaria por suas cabeças inventar inverdades colossais, e elas nunca acreditariam que os outros pudessem ter a insolência de distorcer a verdade tão descaradamente. Mesmo que os fatos que provem isso possam ser claramente apresentados para suas mentes, elas ainda duvidariam e hesitariam, continuando a pensar que poderia haver alguma outra explicação. Fecha aspas, assinado Hitler. Irmãos, nada é novo, é a mesma coisa até hoje. E ele foi um mestre aqui na mentira. E essa é a mesma técnica até hoje, Satanás usa isso. Então eu queria fazer justamente uma proposição sobre isso, sobre essa questão da mentira. E a ideia dessa série de pregações é justamente apresentar as sutilezas do pecado nas nossas vidas e como são necessários nas nossas vidas aqui o arrependimento, a confissão, olha, Senhor, me perdoa por ter errado nisso, e a renovação da nossa mente em Cristo Jesus. Pai, eu quero ser diferente. A coisa está complicada. E essa mensagem propõe pôr luz aí sobre a questão da mentira, um pecado muitas das vezes banalizado, não é nem tocado no assunto, certo? E por vezes até suavizado. Não foi, não exagera.
Então, trabalhando mais sobre o assunto, eu não preciso nem falar que o pessoal já sabe de cor. Quem é o pai da mentira? O diabo. Por quê? Entendo que foi ele que inaugurou a questão lá em Gênesis 3, usando ali do artifício da mentira para enganar os homens, desde o jardim do Éden. Aí você vai lá em Gênesis 3, de 4 a 5, vai dizer assim: e disse a serpente à mulher: certamente vocês não morrerão. Mentirinha branca, né? Morre, mas não morre, né? Nem tudo é. E aí, Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E o diabo tem operado assim até hoje. Até hoje. Meias verdades, usando aí os artifícios da palavra, e os homens continuam a cair nesse encanto da serpente até hoje, tá bom? E até mesmo a reproduzir esse mesmo comportamento, essa mesma conduta. Com tudo, irmãos, com vendas. Olha, não é bem assim. Com tudo. Políticos jogam brilhos aí em suas ações como disfarce, muitas das vezes. Alguns funcionários jogam aí luz em si mesmo, como atenuando ali os seus defeitos, mostrando menos os seus defeitos. Patrões, por exemplo, vão iluminar as suas ações, por vezes disfarçando as falhas. Você errou? Não, foi só um deslize ali. Candidatos, por vezes, vão jogar luzes em suas falhas para superar algum concorrente que esteja ali envolvido com ele. A vaidade é assim, vai jogar luz como ilusão e vai querer demonstrar cada vez mais a sua competência diante dos homens. E é assim que ela nos assalta. 2 Coríntios 11:14, Paulo já até diz assim: olha, não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. A gente joga luz na gente para parecer melhor. Olha o que eu faço, olha o meu relatório, olha o meu currículo, olha o meu ministério, olha como é que está bombando. E o diabo faz. E você acha que é autêntico? É, tão autêntico quanto Satanás. E Deus te ama, irmãos. E Deus quer lavar você disso. Ele quer lhe fazer a semelhança de Cristo. Então eu vou falar sobre 3 verdades que eu separei aqui como a respeito da mentira. Primeiro, a mentira é um ato intencional de engano. Segundo, a mentira vai defender uma imagem enganosa. E no terceiro, a gente vai ver que a mentira ela vai envaidecer. Então, a primeira verdade sobre a mentira, ela é um ato intencional. Mentir sem querer é possível? É possível. Você vai falar uma coisa sem querer. Mas a Bíblia não atribui especificamente isso como mentira. Eu digo aqui intencionalmente porque você pode ter sido traído pela sua falha na memória, na sua mente, na sua lembrança. Então, cuidado aí ao se referir soberbamente, orgulhosamente sobre o seu passado e às vezes com tamanha precisão e principalmente para elevar-se. Cuidado. Mentiras assim, essas falsas verdades aí podem acontecer, você pode ter sido traído pela sua mente. Tem uma psicóloga, Elizabeth Loftus, e ela desenvolveu uma pesquisa sobre esses lapsos de memória. Então ela diz assim que o seu cérebro está o tempo todo acessando lembranças. E é justamente dessa forma que você adquire o conhecimento e depois não precisa revisar ou, por exemplo, despertar para tentar lembrar quem são os seus pais. Você acorda e já sabe quem são os seus pais. Então ela diz que inviável se você não pudesse contar com uma memória que por vezes lembra e por vezes esquece. Com toda essa capacidade que a sua mente tem, de não ter que pensar nem lembrar de tantas coisas, já está no automático, ela diz assim que não é confiável. Você tem que desconfiar. E os cientistas dizem que perceber a vida assim de uma forma contínua, o tempo todo, intermitente, acontece que você lembrou, esqueceu. Isso é fundamental para você compreender a razão pelo qual somos tão diferentes dos animais. Somos seres inteligentes e isso estimula a criatividade. Às vezes você esqueceu de fazer
de uma forma e tentou fazer de outra, e a coisa ficou mais criativa. Você foi por um caminho que não tinha pensado antes. Então, quando o desejo é resgatar uma lembrança do passado, o cérebro começa a seguir um caminho meio que traçado ali. E vai reconectando os pontos, vai ligando ali na sua mente. Então, surge uma questão assim delicada. E se a sua memória ali, irrelevante, um passado que você não lembra tão detalhadamente, ela precisa ser acessada com detalhes, com minúcia, muitos anos atrás, quando ela foi registrada? Como é que vai fazer isso? Então, para essa história fazer sentido, o seu cérebro vai utilizar ali a imaginação e vai preencher algumas lacunas de maneira automática que você nem percebe. E aí, como era de esperar, vai desempenhar essa forma de raciocínio de uma forma extremamente criativa, para dar coerência à história. A gente já não tem aquela memória de Cristo, aquela memória perfeita de Adão. Mas um dia teremos, irmãos, na ressurreição, quando formos glorificados. Até lá, eu recomendo muito aos irmãos, tá? Josué 1:8, tá bom? Não deixe de falar das palavras desse livro, medita nele dia e noite. Então Deus já dá a recomendação, pessoal, mete a cara nesse livro aí, porque a memória falha. Trabalha com a mente e o coração na palavra de Deus, porque a mente pode falhar. E ele vai dizer assim, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Então, continuando, aí esse artigo da Elizabeth Loftus, essa psicóloga americana, ela conduziu esse experimento fazendo um teste da seguinte forma, implantando memórias falsas. Isso aconteceu em 1995. Queria tentar implantar memórias falsas nas pessoas. A ideia dela era descobrir nos experimentos se era possível alguém, certo? Convencer alguém de algo que nunca viveu só com base na lábia. Lembra daquele filme A Origem lá? Lembrei daquele filme. Minha filha do meio ama aquilo lá, até comprou, ganhou até o peãozinho lá. E a psicóloga assumiu aí o lugar daquele personagem de Leonardo DiCaprio, só conversando com o pessoal para ver se eles tentavam alguma coisa ali. Conclusão do experimento: deu certo. Deu certo. Então, irmãos, perguntas sugestivas, dependendo de quem faz e com quem você conversa, pode induzi-lo a julgamentos irreais sobre o seu passado. E às vezes os resultados são trágicos, dependendo da linha de raciocínio da pessoa com quem você está conversando. Eu lembro até de Provérbios 17:9, que na Bíblia Almeida Revista e Atualizada diz assim: quem cobre a transgressão adquire amor, mas quem traz o assunto à baila separa os maiores amigos. E aí tem muitos relacionamentos sendo destruídos por conversas e linhas de pensamento a respeito do passado, completamente destituídas de perdão e misericórdia. E aí ela continuou: uma de cada 4 pessoas testadas acreditaram piamente ter memória sobre os assuntos mais bizarros dos acontecimentos. Uns acreditaram que foram abduzidos por alienígenas, outros acreditaram que deram até beijo num sapo, e assim vai, só na conversa. Nos Estados Unidos tem um projeto chamado Innocence Project, uma instituição aí que detecta e vai atuar nas situações de casos de condenações injustas. E estima que 70% dos erros judiciais são decorrentes de identificações equivocadas dos suspeitos. 70%. E aí compreende-se que o cérebro normalmente compra a ideia de que a lembrança realmente existiu, que aquele é o fato, e dependendo da abordagem, do sentimento particular do entrevistador, ou do terapeuta, ou do investigador, seja quem for, dependendo da abordagem, a qualidade da memória pode ser
realmente comprometida com questionamentos e pressupostos teóricos, levando a pessoa a preencher as lacunas ali da sua memória com imagens falsas do seu maior inimigo. E o artigo diz: o maior inimigo e o mais implacável é a sua própria memória. E aí, diante disso tudo, eu fiquei pensando, poxa, me preocupa. Porque muitas das conversas modernas que a gente tem hoje, ainda mais sobre o determinismo, sobre a teoria da evolução, assume que o homem se resume simplesmente a um produto passivo, como animais irracionais, a respeito de todo o seu passado que aconteceu. Considera que nós não somos seres espirituais dotados de escolhas. E aí, laudos e conclusões e mais conclusões sobre o passado remoto, sobre um passado distante, são feitos. E o presente e as intenções do coração não são levados de forma alguma sobre suspeita. A trave nos próprios olhos nunca existirá sobre a abordagem. Aliás, referência sobre o pecado nunca haverá. E isso vai sendo completamente ignorado, e as pessoas vão confiando plenamente em suas memórias do passado, numa lembrança por vezes unilateral, numa lembrança às vezes que infantil, às vezes imatura e às vezes, quem sabe, egoísta, como se fosse um adolescente nos dias de hoje. Recordo ainda de Provérbios 18:17, que diz assim: o primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que outro venha à frente e questione. Só escuta um lado. E aí, quando alguém narra a história para criticar outra pessoa, costuma normalmente parecer certo, até que alguém aparece contando o outro lado da história. Então você deve saber que os seus atos não serão medidos pelo que fizeram com você. No caso aí de Deus, o nosso juiz aí, os nossos atos serão medidos pelo que você fez em referência ao que Cristo faria no seu lugar. Ah, o senhor não sabe o que aconteceu? Não, eu sei, eu quero saber como você agiu. Meu filho agiria assim em resposta a isto. E você? Como é que você vai justificar isso? Nada disso é novo. Condenações acontecem, ocorrem o tempo todo. Daí o Senhor Jesus sempre propor de fato a misericórdia em toda a conversa que ele dá. Ele sempre propõe a misericórdia. Em Mateus 12:7 ele diz assim: se soubesse o que significa isso, desejo misericórdia e não sacrifícios, não teriam condenado tantos inocentes. Porque a misericórdia, irmãos, nos ajuda a poupar de injustiças. A misericórdia é sempre a melhor moeda do relacionamento cristão. O perdão. Então a gente pode meio que mentir para nós mesmos, ainda que sem querer, por meio da nossa memória no passado. E Deus sabe que coisas assim acontecem sem querer. Acontece às vezes num coletivo geral, isso já estava previsto em Números 15, 22 a 24, que ele fala: olha, se vocês deixarem de cumprir todos esses mandamentos aí, e aí no versículo 24, se isso for feito sem intenção, então acontece. Algo aí não premeditado, falta do conhecimento aí por parte da comunidade. Deus sabe o que acontece. Se você errar individualmente, não, mas eu errei sem querer individualmente, ok. E aí cabe o próprio autor do pecado a análise. Não, foi sem querer, realmente eu avaliei o meu interior, eu não sabia. E em Números 15, 27 diz: se contudo apenas uma pessoa pecar sem intenção, acontece, sem querer, eu não sabia, não percebeu. Olha, não é que está tudo bem, mas segue em frente. O Senhor aceita a sua confissão, o seu arrependimento.
E o próprio Jesus considera isso em Lucas 23, 34, na última oração: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estão perdidos. Não estão tendo noção do que está acontecendo. Então a primeira observação que temos que ter é justamente aquela trave nos nossos olhos e suspeitar de si mesmo a respeito do nosso passado, a respeito da nossa lembrança. Essa é a minha proposta. Então não se crive aí em verdades frouxas que você vai inventando e sem falta de misericórdia. O caminho melhor é uma misericórdia sobre todo o seu passado. Eu trabalhei com um profissional que ele era conhecido aí por uma retórica incrível e cheio de detalhes sobre o passado. Ele narrava cada detalhe que o pessoal ficava impressionado. Naquele momento, um passarinho estava cantando. Só como ilustração para vocês verem. E as citações a respeito do diálogo dele eram precisas, eram exatas. Ainda mais quando era em tom acusatório: olha, eu disse isso e fulano falou esse decreto tal, do número tal, aí fulano replicou tal coisa. E sempre ele era o herói da história, sempre dava certo. Eu compreendo que seria mais cuidadoso ali da parte dele se ele dissesse assim para os ouvintes: olha, eu estou falando aqui, mas eu estou tentando ser aproximado do que aconteceu. Mas não, ele era preciso, tinha uma precisão incrível, e isso o tornava, de certa forma, presunçoso. E o pessoal nem sabia: nossa, aquele fulano é metido, e nem sabia por quê. Porque a mentira faz isso, deixa a pessoa presunçosa. E normalmente isso é um sintoma de falta de verdade aí sobre aquela experiência. Por quê? Porque a pessoa era muito rica e presunçosa nos seus detalhes. E aí o pessoal começa até a testar a verdade. Eu fui lá, não era bem assim a história. Eu ouvi as histórias, eu tinha que ouvir. Mas eu guardava e esperava, até que a mentira fosse revelada. Agora, diferentemente, quando a mentira é dita sem querer, por uma memória falsa, aí sim, mas neste caso ela era intencional, planejada, apresentada ainda com riquíssimos detalhes, de uma forma descuidada sobre o seu passado. Isso é um risco, irmãos. Isso é um ato deliberado. E aí realmente a mentira, sendo um ato deliberado nesse caso, ela pode ser de forma coletiva e ela pode ser de forma individual. E por vezes a mentira ela entra na vida da pessoa por meio da tal da idolatria. Você vê isso em Ezequiel 22, e a idolatria lá vai mostrar que tem as suas repercussões na vida da sociedade como um todo. E todo ídolo é uma manifestação do interior do que tem no coração do homem. E Ezequiel 22, de 7 a 9, o Senhor diz assim: em seu meio eles têm tratado pai e mãe com desprezo, como resultado da idolatria, um desejo forte que eles tinham no coração. Têm oprimido o estrangeiro, maltratado o órfão, a viúva. Você desprezou as minhas dádivas sagradas, profanou os meus sábados, e em seu meio há caluniadores, mentirosos. E diz ainda a extensão dessa calúnia e dessa mentira. O que acontece? Prontos para derramar sangue, para vingar ali. Em seu meio há os que comem nos santuários dos montes e praticam atos lascivos. Então essas pessoas, movidas pelas suas paixões idólatras, eles tornam-se caluniadores, eles tornam-se mentirosos e vão até o limite realmente de derramar sangue da vida do outro. Porque a mentira mata, e mata realmente. Portanto, a mentira, a falsidade que afirmo nesse momento, ela consiste aí de um ato deliberado, algo intencional, realmente de enganar as pessoas, podendo assim ser por meio de uma mentira, ou seja, mudando a verdade, ou até mesmo uma omissão, se calando diante do que deveria ser dito, seja mentindo ou omitindo.
Em Romanos 13, 14 diz: suas gargantas são como um túmulo aberto, usam as suas línguas para ludibriar, enquanto debaixo dos seus lábios está o veneno da serpente, está em seus lábios. No versículo 14, suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Então a mentira aqui é um engano proposital, ela pode ser aqui de meia verdade ou uma mentira completa, não interessa, é mentira. Salmo 5,9 diz o salmista: olha, na boca deles não há palavra confiável. Em outras versões vão dizer assim: não há palavra sincera. As suas mentes tramam continuamente o mal, as suas gargantas são como o túmulo aberto, com as suas línguas seduzem e enganam. E aí talvez você seja daquele tipo de pessoa que dizem que é um mitomaníaco, ou seja, aquele mentiroso que já não sente culpa nenhuma por mentir e conta suas histórias de forma exagerada, sejam histórias felizes, sejam histórias tristes, mas extremamente detalhadas, com versões às vezes diferentes sobre o seu passado. E aí, como é que fica? Arrependa-se desse estilo de vida. Confesse ao Senhor Jesus: pai, eu sou um desses aí. Eu não estou dizendo daquelas histórias que a gente conta para brincar, e aí você exagera para fazer os outros rirem na brincadeira. Eu estou falando realmente de pessoas que assumem que aquilo é uma verdade e propõem aquilo. E a minha proposta é: Senhor, olha, eu estou dentro disso, eu sou um mentiroso, muda-me. Muda-me. Agora, se você não é um tipo dessa pessoa, mitomaníaca, né? Mas ocorre assim mentiras evasivas ali de momentos críticos que aconteceram pontualmente na sua vida. Mas isso foi com intencionalidade. E aí, você sentindo-se culpado, fala assim: Senhor, eu errei ali. Se você se sentiu culpado, ótimo. Então arrependa-se: Senhor, pesou ali, lembrei de uma coisinha que eu fiz. Ali foi um ato de covardia, foi um momento crítico, foi um medo de uma situação, então eu dei uma voltinha ali. Medo do quê? Mais medo dos homens do que medo de Deus. Temor dos homens. Rapaz, e cantamos aqui: temer porque... É ou não é? Se o Senhor está guardando a nossa vida, e aí o medo dos homens, do que os homens podem fazer, produz mais medo do que cair na mão de Deus. Arrependa-se. Uma segunda verdade sobre a mentira é que ela defende uma imagem enganosa. E isso também tem referências ao temor dos homens. Querer parecer bonito, apresentável, melhor para os homens. Esse desejo de ser agradável, esse desejo muitas das vezes de ser aceito ali pela sociedade. Quem sabe algumas mentiras, como o pessoal chama de mentiras brancas, para não magoar os amiguinhos, ou uma mentirinha para não magoar a parentela, quem sabe. Fazendo-se assim de uma pessoa bondosa, buscando garantir uma boa interação com todas as outras, para não desapontar ninguém ali do meio. E eu vou dizer para vocês, desentendimentos não são desculpas para as mentiras. Quando vamos para 1 Coríntios 11, 19, já vai avisar isso, que divergências vão acontecer, então não há necessidade para mentira. 1 Coríntios 11, 19 já mostra que na boa interação cristã haverá divergências e que essas coisas são úteis para revelar a necessidade do nosso coração que precisa ser trabalhado, a edificação, o aproveitamento, a maturidade na fé em Jesus Cristo mesmo. Senhor, eu vacilo ali naquele relacionamento. Por outro lado, se você agir aí da seguinte forma: olha, eu não sou hipócrita, não, eu não me calo, eu realmente falo e toda a verdade tem que ser dita. Cuidado, irmãos. Eu estou abrindo um parênteses aqui. A verdade, ela tem tempo para ser dita.
ela tem a forma de ser dita. Observe aí o cuidado de Jesus, quando foi falar com os seus em João 16:12, ele já foi dizendo assim: olha, eu tenho ainda muito a lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Você viu Jesus falando de uma forma descuidada? Que se dane, eu vou falar tudo para vocês. Então a mentira defende muitas das vezes uma imagem enganosa, hipócrita, a respeito do sofrimento ou a respeito da própria reputação. E aí, quando a gente vai para a hipocrisia da reputação, ela propõe uma mentira sobre a reputação dela, de quem ela é, qual o histórico. Quando vemos ali um cara que fez isso, foi Judas. Judas, filho da perdição, ele defendia e tinha uma excelente reputação, inclusive entre os discípulos. Em João 12, de 4-8, diz assim: mas um dos seus discípulos de Jesus, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido, o dinheiro dado aos pobres? Seriam ali 300 denários. Poxa, ninguém percebeu isso? Está faltando isto nesta comunidade, Senhor. Essa assistência social aqui que deveria ser desenvolvida. Olhando externamente, maravilhoso. Uma proposta excelente. Certamente Jesus não negaria algo assim. E aí continuou. Ele no versículo 6. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres. O Senhor conhece o quê? O coração. Mentiu. Por quê? Porque ele era ladrão. E todo ladrão é um mentiroso. E sendo responsável pela bolsa de dinheiro, como costumava tirar o que nela era colocado. Porque ele ia apresentando o relatório mentiroso dele a respeito das coletas. E aí? Criticando bastante quem ungia os pés de Jesus com um perfume muito caro, Judas, o mentiroso, foi lá, usou aí da mentira da filantropia, certo? Da caridade, da assistência social, quem sabe da ONG que ele estava trabalhando, e foi acusando o desperdício de dinheiro a respeito daquilo. Não, é muito para isso. Mentindo aí sobre ter ido, olha, isso aí poderia ter ido para os pobres, para os famintos, para os desabrigados, etc, etc. Mas Jesus conhece o coração, e no versículo 8 fala assim: pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim mesmo vocês nem sempre terão. Esse homem aqui que vocês estão vendo, Judas, que andou aí 3 anos com Cristo, como muitos falsos, como muitos dos mentirosos aí, que abusam da confiança, da amizade, esse mesmo homem abusou da confiança de Jesus Cristo, nosso Senhor. E no caso aqui ele foi mentindo, induzindo aqui uma reputação piedosa. Uau, que homem solidário! Que coração nobre! E roubando, mentia sobre todas as arrecadações nos seus relatórios. Em João 17:12, quando você vê isso, esse filho da perdição, ele busca até uma aproximação, querendo aí aparentar, dissimular, mentir sobre de quem ele de fato é. Desejando causar até mesmo uma imagem de superior à realidade de quem ele era, ou quem sabe daquele pessoal todinho. Será que nenhum dos 11 percebeu isso, só eu aqui? Um homem acima da verdade, melhor do que de fato é, esse era o marketing dele. E isso é pecado, isso é mentira. E se por vezes você mesmo se encontra assim, até mesmo no meio da igreja, confesse a Jesus Cristo o seu pecado, arrependa-se.
Você vê isso nos dias de hoje, nas ruas, nos períodos das eleições aí, você vê os excessos acontecendo, nas entrevistas de emprego, a falsa modéstia o tempo todo, na roda, né, de conversas no meio da sociedade, no meio dos amigos, a pessoa inautenticando ali as suas relações, não, ali eu não conheço, não é bem assim. Até mesmo na igreja a hipocrisia pode acontecer, e nesse ponto perceba que até mesmo disfarçar a falta de conhecimento é uma mentira. Eu estou falando disfarçar porque é diferente de perceber que o momento não é adequado para você tirar a dúvida, né? Mas até o não sei o que é, você pode me explicar melhor, isso pode tirá-lo dessa omissão mentirosa, de querer parecer. Eu lembro uma vez na conversa entre primos, há muito tempo, acho que tem mais de 10 anos, estava na calçada da casa do meu pai ali, os primos conversando, e dentre nós ali tinha a esposa do meu primo, que mexia com a área de perfumaria. E aí, eu não sei por que esse assunto caiu, e ela estava explicando sobre os perfumes que tinham nota de entrada, nota de saída, que tinha fixação, se era madeirado, se era... E foi ali que eu aprendi sobre perfumes. E em dado momento ela falou sobre as ânforas, que eram, cada uma tinha um negócio, e todo mundo ficou quieto. Ânfora, e passou direto, né? Aí quando ela acabou de explicar, eu falei, vem cá, o que é ânfora? Aí os outros primos em volta assim, puxa, ainda bem que alguém perguntou. Eu não tinha coragem de perguntar. Que eram os frascos de perfume. Então às vezes a gente omite, fica em silêncio por covardia, querendo parecer que sabe, mas não sabe. Pergunte, seja corajoso. Ou aguarde um momento, né? Não é para interromper na hora. Seja sensato. Tem uma outra questão da hipocrisia, além da reputação, é quando a hipocrisia quer justamente demonstrar um sofrimento inigualável. É o hipócrita do sofrimento. Ele propõe uma imagem enganosa sobre o seu sofrimento e sobre a sua dor. Inventa, às vezes, intencionalmente sintomas físicos, às vezes mentais de alguma doença, podendo até mesmo, segundo alguns psiquiatras, fingir um surto psicótico e amnésia. Capazes aí de simular vários sintomas de doenças físicas e fabrica às vezes resultados de exames, prontuários médicos eles dizem, para indicar às vezes uma anormalidade inexistente, uma mentira. Essa mentira aí da imagem enganosa sobre o próprio sofrimento é exatamente um exagero, é a manifestação daquele exagero da autopiedade, da dó que a pessoa tem por si mesma, da autocomiseração, do coitadismo, do vitimismo evidente que quer comunicar uma mentira em si mesmada para que todos olhem para ele. Algo bem diferente do proposto por Jó. Em Jó 30, 25 diz assim, não é certo que chorei por causa dos que passavam dificuldade e a minha alma entristeceu por causa dos pobres? Diferente ali desse Jó que tinha compaixão pelos outros e que nunca elevou a sua dor acima dos outros, esse hipócrita do sofrimento é ensimesmado, esse cara é egoísta e muitas das vezes ficando incapaz de angustiar pelo sofrimento dos outros, porque ele está sempre pensando, ninguém sofre como eu. E às vezes a sua autopiedade, a sua autocompaixão o impede justamente de se comover com a situação dos outros. Ele tem dó demais de si mesmo, tem muita dó de si, é tanta dó que ele não consegue carregar a cruz de Cristo. É muita coisa para ele. Por quê? Porque carregar a cruz já machuca ele. Então já não carrega. E esse ensimesmado mentiroso é um possuidor de uma autopiedade completamente dramatizada, numa demonstração exagerada de tristeza própria.
O pensamento egoísta de que ninguém sofre como eu é justamente a sua áurea, né? E a Bíblia repreende e propõe um olhar assertivo em outra direção, justamente para fugir dessa mínima tentação que temos aí de autocomiseração, de vitimismo que temos, de coitadismo egoísta. O Senhor sabe das nossas tendências em relação a isso. Ele sabe da nossa natureza. Não é algo que está lá fora, é algo comum a toda a humanidade, a todo ser. E em 1 Pedro 5,9, ele diz o que você deve fazer. Diz assim: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos. Ele fala para olhar para você mesmo. Pedro está dizendo assim: olha, sabe que você está sofrendo? Menos. E olha para o lado. Então há um agravamento aqui nessa questão, quando levam os outros para o engano. Por vezes esse estilo de comportamento hipócrita aqui não fica só na postagem do sofrimento próprio. Não, ele vai além. Esse tipo de mentira pode manipular pessoas. E manipulando pessoas, às vezes, de forma pecaminosa, levando as pessoas a pecarem, dizendo: olha, tenham pena de mim. Olha, o mocinho, homem, mulher, já vi essa questão. Eu estou muito mal, eu preciso de um acolhimento, de um consolo maior na minha vida. Eu estou passando, olha, ninguém me consola, eu estou muito sozinho. E aí faz uso muitas das vezes do seu trabalho, quem sabe até mesmo do reino de Deus, apresentando-se como um cara cansado, como uma pessoa que trabalha muito, que anda muito sozinho, que ninguém dá atenção, que ninguém cuida das suas carências e das suas necessidades. E aí surge aquele anzol da mentira, porque todo anzol é uma mentira para todo peixe, né? E a coisa é velha até hoje, e nesse anzol muitos caem, seduzidos por mentiras. Como diz o psiquiatra e escritor aí, Anthony Daniels, ele diz, colunista aí da revista Oeste, ele fala que até os presos, que dizem que amam muito os seus filhos, eles tatuam o nome dos filhos neles mesmos. Vamos lá, faz uma tatuagem maravilhosa, mas não são capazes de sustentar financeiramente nenhum deles. Mentiras. Então, toda vaidade sobre o sofrimento sempre vai acabar em alguma forma mentirosa. Sempre. A mentira produz uma imagem enganosa sobre o outro, calunia. A mentira produz uma imagem enganosa sobre as pessoas. Calúnia, muitas das vezes ocorre nos períodos de eleições, no tal do fake news de hoje, na publicação, na informação do erro do outro para difamação, porque quer sempre prejudicar a imagem do outro. É vaidade. Essa inveja aí com ares de zelo vai fazer o uso da mentira, da maledicência, detratando o próximo, sempre com o intuito de reduzir a admiração que alguém tenha por outra pessoa. Que no conceito desse invejoso, vaidoso aí, no seu conceito particular, desse hipócrita invejoso, essa pessoa não é tão aprovada assim, nem digna de tanta atenção. E aí vai produzir mentiras para reduzir a imagem do outro. E vemos isso em Atos 17, de 4 ao 7, diz assim: alguns dos judeus foram persuadidos a se unirem a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. E aí você olha assim, uau, que equipe boa de Paulo ali. Puxa vida, Deus abençoando Paulo, uma equipe maravilhosa aí para trabalhar para o reino. E aí o versículo continua: mas os judeus ficaram com inveja.
Aí reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão, iniciaram um tumulto na cidade, invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. No 6, contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: estes homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, a mentira perversa. Agora chegaram aqui, aí diz o texto no versículo 7, Jason os recebeu em sua casa, todos eles estão agindo contra os decretos de César, uma perversidade, que era uma mentira, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus, uma distorção do que o reino queria dizer, uma meia-verdade, uma mentira completa. Inveja, uau, que equipe ali de Paulo, não, ali está muito, não pode ser assim. A inveja faz isso, e a mentira erra no amor, a mentira erra na compaixão, e pode produzir nos outros aí um certo grau de desprezo, de desvalorização em relação à reputação e o sofrimento de alguém. Não, ele não sofreu tanto assim, ele não é tão bom assim. Efésios 4:29 diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, uma palavra torpe que prejudique, mas apenas em que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. É útil o que vai ser dito? Vai exercer graça ao seu ouvinte? Uau! Depois dessa declaração, percebo a graça na boca daquele irmão. Que misericórdia, que compaixão. Então exagerar aí sobre os defeitos dos outros, ultrapassando a realidade, é de fato uma mentira. Edificar os outros, como diz o texto, é diferente de reduzir, humilhar, desprezar, negar, desvalorizar, depreciar. Dizer que quer mostrar a realidade, mas com o intuito de reduzir o conceito do outro, é errar duas vezes. Conforme Efésios 4:29, que a gente leu. É particular, então você vai lá, julga a si mesmo. Se a palavra for útil, ótimo, de forma graciosa, fale. Caso contrário, é crítico, é malévolo, você quer destruir a reputação, você quer que a pessoa pense menos no outro, arrependa-se, é pecado. Então a gente já viu aqui que a mentira é um ato intencional, a gente já viu que a mentira defende uma imagem enganosa sobre si e sobre o próximo, e agora, bem rapidamente, como a mentira envaidece a gente. A dissimulação é uma constante na vida do mentiroso, está o tempo todo. Está sempre buscando esconder uma verdade com as palavras, está certo? Por meio de sentenças, orações, retóricas, colocações ali bem diferentes, coisas que vão induzir ao engano e à percepção do outro. Isso acontece com negociações o tempo todo. Eu lembro de um pastor amigo que foi comprar um carro de uma ovelha lá na igreja, um irmão. Não, marido de uma ovelha. E aí apresentou ali, vendo o quanto o carro era maravilhoso, bom. Ele falou: Getúlio, eu acreditei, estava lá. Depois, quando eu fui ver a realidade do negócio, aí eu escrevi uma cartinha para ele. Falei: você escreveu uma carta? Falei: escrevi uma carta. Falei: começou como? Falou: amigo que é amigo sobre todas as coisas, senão não é amigo. Começou assim, e depois foi. E mostrou, eu devia ter guardado a carta, né? E mostrou assim. E no final, falou: desfez o negócio, reduziu o valor do carro, mudou um monte de coisa. Verdade, irmãos. Temos que nos relacionar com a verdade. Então, por seus muitos resultados positivos que a mentira pode alcançar, o mentiroso vai se envaidecendo dos seus alcances produzidos pelas suas mentiras, e aí ele vai se envaidecendo. Porque a mentira produz uma vaidade ali, está dando certo.
uma boa avaliação do pessoal do trabalho, as vendas estão aumentando, as boas propostas estão chegando, eu escapei de uma situação difícil uma vez, vai dar certo de novo, já menti uma vez. E aí eu lembro de Gálatas 6:7, que muito cedo eu aprendi que de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, certamente, não está escrito provavelmente, está dizendo que é uma certeza, haverá o fruto. Então a mentira deixa o mentiroso cada vez mais orgulhoso, vaidoso, arrogante. Uau, eu consegui, minhas palavras convencem o mundo. Porém, como pecado, o orgulho sempre precede o quê? A ruína. Provérbios 16:18 diz: o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Provérbios 12:13: o mal se enreda no pecado do falar, mas o justo não cai nessas dificuldades. O perverso cai em contradição, enreda-se ali no seu próprio falar malicioso, mas o justo não se preocupa, vai falando francamente, sinceramente e sempre dirá a verdade. Concluindo, irmãos, a mentira sempre vai ser um ato intencional. Ela vai sempre querer defender uma imagem enganosa, seja do próprio sofrimento ou da própria, vamos dizer assim, conduta, postura, da própria imagem. E por fim, a mentira sempre vai envaidecer. Então pense aí nas coisas que já foram ditas. Talvez hoje você precise tomar uma decisão a respeito do que você ouviu, ser honesto consigo mesmo, quanto do que foi dito aqui entra na sua conduta em maior ou menor grau. Mas fica um alerta. Eu não sei, porque o mentiroso sempre quer crescer no conceito. É ou não é? Mas tema a Deus. A gente cantou aqui, cantamos. Temer por quê? Temos que temer a Deus. E no conceito de Deus, o que Deus pensa sobre a mentira? Provérbios 6:16 diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia. Olha, irmãos, é isso aí, a palavra é essa aí, tá? Odeia. 7 coisas ele detesta: olhos altivos e língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, no versículo 18, pés que se apressam para fazer o mal. E no versículo 19, a testemunha falsa que espalha mentiras. E aquele que provoca discórdia entre as palavras que vocês dizem, promovem unidade ou discórdia? Separação? Comunhão? Misericórdia? A maldade do mentiroso tem sempre o hábito de contornar, de virar o assunto. Essa perversidade da mentira busca sempre uma forma de encobrir a verdade. A maldade da mentira zela para esconder sempre os próprios erros. Agora, se você está aqui e fala: olha, eu não tenho Jesus no meu coração, eu não tenho Jesus como meu Senhor, eu estou para te dizer o seguinte, que Deus criou o mundo e o mundo é dele e ele é o dono do mundo, incluindo você, ele é o seu dono. Você pode não admitir, mas é isto. E se há mentiras na sua vida, isso é apenas uma demonstração da sua rebeldia e da sua desobediência desse Deus que é o seu dono. E esse Deus que é o seu dono, que é perfeitamente santo, um Deus que não tolera mentiras, porque a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão os céus. Qual é a sua opção? A Bíblia diz que isso é mentira, é pecado, e pecado é desobediência, e que todo pecado será pago de 2 formas: ou por Cristo na cruz, ou por você mesmo no inferno. Você tem essas opções. Você escolhe. Tem essa opção? Tem.
Ah, eu não quero nenhum nem outro. Beleza, você vai pagar pelo seu pecado no inferno. Então, como é que eu faço, pastor? Confesse o seu pecado. Senhor, eu sou um miserento mentiroso mesmo. Eu peco. Admita, Senhor, olha, eu reconheço a minha condenação. Eu sou culpado, eu peco. Eu vejo que Jesus morreu aí pelos meus pecados, inclusive este da mentira por mim, e morreu aí, está pagando esse pecado no meu lugar. Eu me arrependo de ter feito isso. E esse desejo de Jesus assim, Pai, eu quero esse Cristo na minha vida, e me dá um novo direcionamento, no sentido da verdade, algo aí relacionado à sua existência. Pai, perdoa-me, eu quero me relacionar de verdade com o Senhor, com esse Deus da verdade. E não há, irmãos, boas obras que apaguem a sua culpa diante de Deus. Nenhuma. Mas o Senhor, Ele ama a pessoa arrependida. Então creia em Jesus Cristo como um Senhor e Salvador da sua vida. Romanos 10, 9 vai dizer, se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e crer no seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, então você vai ser salvo. É só assim. Não há obras, não há competência alguma. Ou você admite que Cristo pagou os seus pecados na cruz, ou você assume que pagará você mesmo pelos seus pecados no inferno. Agora, se você já tem Jesus como Senhor na sua vida, como é que eu lido com uma pessoa mentirosa? Como é que eu trato, pastor, um irmão mentiroso? Gálatas 6, 1 diz, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-los com mansidão. Depois, considere a sua própria trave no olho. Como diz em Gálatas 6:1, cuide-se, porém que cada um também não seja vigia, irmãos, vigia. Você pode estar do outro lado. E 1 Coríntios 10, 12, assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não tem nenhum bonzão não. Estamos perseverando nesse caminho. Mas e aí, pastor, como é que eu trato a minha mentira? Como é que eu lido com as mentiras? Tema a Deus, sempre pense nisso. Não minta, tema a Deus, o Deus da verdade. Jeremias 10, 10 diz, mas o Senhor, o Deus verdadeiro, Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando Ele se ira, a terra treme, as nações não podem suportar o seu furor. Você quer despertar essa ira no seu Deus? Diante disso aí, que medo lhe resta dos homens? Conforme Hebreus 4,15, não vai ser postado aí, lembre-se que sempre há uma chance de arrependimento. Sempre há. Tem uma chance para reparar. Você tem um sumo sacerdote, você tem Jesus Cristo, que é capaz de se compadecer de você, que Ele sabe o quão difícil é você viver na verdade o tempo todo. Ele se compadece das suas fraquezas, e Ele aí, a sua semelhança, foi capaz assim de ser tentado em todas as formas, só que Ele não pecou em nenhuma. Então Ele compreende a extensão e o quão difícil isso é, e Ele se compadece por você. Basta você admitir, Senhor, pequei, eu me arrependo, muda-me. E o Senhor ama o coração arrependido. Há tempo, irmãos, há tempo. Os cravos ali de Cristo na cruz são aí a oportunidade de realmente você ter cravado o Espírito Santo no seu coração. E nesse Espírito há libertação, e não há nada que justifique quaisquer tipo de escravidão nas nossas vidas.
até mesmo a escravidão da mentira. Então, não seja escravo da mentira, você tem o Espírito Santo para te libertar. Então, somente confesse o seu pecado. Continuando, irmãos, até aqui a palavra. Vamos colocar de pé? Vamos orar? Curva a sua cabeça, comece a meditar. Talvez você não vai muito lá atrás, mas talvez nessa semana, Senhor, eu fui tentado pela mentira ali, o meu coração. Puxa, o Senhor sabe. Aquela palavrinha, aquela imagem que eu quis passar, aquele jeito do meu sofrimento. O Senhor sabe como eu fui tentado pela a minha autocompaixão, a minha autocomiseração, como eu quis passar uma dor muito maior do que ela é. Perdoa, meu Deus, por essa mentira. Confesse, o Senhor Jesus está pronto a ouvir a sua confissão. Pai, tem aqui pessoas guiadas pelo Teu Espírito. Talvez estão agindo aí de forma viciadas, ó Pai, em mentira. Agem, falam e só pensam nisso. Eu oro para que sejam libertas dessa escravidão de mentira em nome de Jesus. Pai, eu oro para que o temor ao Senhor seja a maior preocupação no coração de cada um aqui presente. Muitas das vezes somos desafiados, ó Pai, a defender as nossas próprias vidas, não pela proteção do Senhor, mas usando os nossos próprios artifícios da mentira. Proteger, ó Senhor, um lucro, proteger, ó Deus, um resultado, proteger, ó Senhor, de uma injustiça até. Pai, nos ajuda a confiar plenamente no Deus da verdade, porque o Senhor diz que quem está guardado com o Senhor, está guardado e não há o que duvidar. Oh Pai, ajuda-nos a arrepender dessa covardia. Ajude-nos a identificar com Deus da verdade e não com o pai da mentira. Somos filhos Teus. Que cada papel assinado, que cada palavra dos nossos lábios seja um ato intencional de expressão do Deus da verdade. Que isso seja uma marca presente na vida de cada um aqui, ó Deus. Que haja a coragem do alto de andar na presença de Deus, a consciência espiritual de que é embaixador desse Cristo Jesus, para anunciar as Tuas verdades, para agir sobre a verdade. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, pastor, como é que vai ser isso? Romanos 8, 14 e 15 diz: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam espírito que os escravize para novamente temer homens. Não há razão para mentir, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. É isso, irmãos. Não há razão para temer. Temer por quê? Você está guardado em Cristo Jesus, você está guardado por um Deus que lhe permite chamar de Pai. Pai, errei, Pai, pequei, então confesse a Jesus Cristo e Ele o amará. E continuará deixando de você chamar Ele de Pai, Paizinho querido. Amém? Que o amor de Deus que nos acolheu, um Deus de verdade, o Deus da verdade, que nos permite chamar de Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, que nos ajuda a libertar de toda a escravidão, em nome de Jesus, ó Pai, liberta os seus. Essa graça que nos dá força, essa graça que nos resgata do inferno, a comunhão do Espírito Santo, que nos ajuda a andar em verdade, livres de toda a escravidão, seja com todos, hoje e para sempre. Amém? Vão na paz, Deus os abençoe, irmãos.